Meus queridos, nós costumamos celebrar o Natal nessa data. Aliás, o mundo inteiro, viu? O mundo inteiro celebra nessa data desde Constantino, 313 a 315, mais ou menos, estabeleceu essa data como sendo a comemoração do nascimento do Filho de Deus. E o curioso é que é uma data celebrada com muito glamour, muita festa, há uma doçura no ar, sempre que há referência ao Natal, não é? As músicas são sempre muito ternas, não é? Lúdicas. Coisas tão singelas ganham um significado tão impressionante como um berço, que nas canções, né, ganha um berço de palha, fica algo tão romântico. Eu ainda me lembro, eu compus uma música de Natal, isso já faz muitos anos, num quartinho, sozinho, no meu tempo devocional, e eu ali cantando, e veio aquela música, aquela melodia, e uma letra, e eu fui escrevendo. Eu me lembro, como se fosse agora, a emoção. E a letra diz, era noite fria em Belém, era noite fria em Belém, um casal humilde a caminhar, procurando por abrigo ali, não há lugar, palha fria, berço de neném, no oriente estrela a brilhar. E fui escrevendo, aquele palha fria, berço de neném, ficou um negócio chique. Mas veja, são noções que nós vamos construindo que tornam a ideia do Natal algo romântico, tão belo, e vamos, aos poucos, sem perceber, nos distanciando da essência e da verdade. Sabiam disso? Porque nós transferimos esses elementos já traduzidos do que significam para nós e vamos perdendo a essência. Vou explicar isso para vocês. Os textos que são base para o que vou falar são os textos que já foram lidos por Nelza com a congregação, pelo pastor Cláudio também logo depois. Eu vou comentar rapidamente algumas coisas do texto que foi lido e depois eu vou pensar algumas coisas com vocês. E com você que acompanha também pela internet. Esse primeiro Natal traz para nós um cenário que desmontaria toda e qualquer festividade das que nós construímos. Vou exemplificar para vocês. O Natal de Jesus se deu num ambiente de extrema hostilidade, cercado de uma aridez religiosa sem precedentes.
José e Maria, no caso José, Maria acompanhou, foi recensear-se na sua terra, por ordem do governador. Não era uma cidade. Ganhava esse título por sua autonomia parcial. Era um povoado onde havia uma hospedaria. E o que é curioso, não sei se você já parou para pensar nisso, José chega a Belém, ele era daquela cidade, e não encontra pouso para uma mulher grávida. A pergunta que não quer calar é por quê não encontrar um lugar de pouso na terra dele. Eu comentava isso ontem. Por exemplo, se eu tivesse que voltar para me recensear em Pedrinhas, que é muito maior do que Belém, naturalmente, existe pousada. Mas digamos que todas estivessem cheias, em função de muitos que voltaram de vários lugares do Brasil, também para o recenseamento, e lotassem as pousadas da cidade. Eu tenho muitos parentes lá, e pessoas conhecidas da minha infância, meus conterrâneos, contemporâneos. Não haveria uma casa para dar pouso a alguém da terra que tem a mulher grávida já nos dias de dar à luz? É claro que tudo isso aconteceu para cumprimento de profecia e para cumprir um propósito eterno de Deus. Porque é Deus quem move os corações, fecha portas e abre portas. Se Deus tivesse apontado o dedo em qualquer direção, seria cumprido o seu propósito. Maria poderia dar à luz a Jesus no Egito, na Assíria, ou em qualquer outro lugar, mesmo no meio dos inimigos. Deus abriria uma porta, porque Ele é Deus. Na sua terra não havia lugar para eles na hospedaria daquele lugar. Deus queria que fosse dessa forma para revelar coisas importantes para nós, que daria um tempo imenso para explicar e para a gente ilustrar essas verdades. Jesus nasce sem qualquer recurso de higiene, de conforto, no curral onde eram alimentados os animais. A gente ouve a palavra manjedoura hoje, nos parece uma palavra até chique, romântica. Acabamos de cantar no humilde presépio, não é presépio não, como é? A gente fala na manjedoura, chega a soar bonito, né? Porque a gente romanceia as coisas. Esse manjedoura que a gente canta é o coxo, onde botava a comida dos animais. Essa manjedoura não era cheirosa. Era feno, palha
certamente cheiro de fezes dos animais, foi ali. Dali, Jesus não saiu no braço de Maria para a praça da cidade para ser aclamado pelas pessoas. Que coisa linda, o menino que nos nasceu, os corais cantando, festas, comida. Não teve nada disso. Dali, Jesus saiu para o Egito, fugindo, para não ser morto. Porque Deus mandou que fosse assim. Depois o mesmo Deus, através de um anjo, fala: olha, está na hora de voltar do Egito, porque aquele que vos perseguia morreu. E aí eles voltam do Egito. E aí Jesus cresceu mais um pouco, era um garotinho, um menino. Não sabemos a idade exata, mas era já por volta de 2 anos de idade. Escondido numa casa. Não podia sair, não podia brincar, não podia aparecer. Não tem nada de romântico nisso. Não havia cultos, celebrações, festas. Nada disso. Era uma criança escondida. Até que os magos, que não sabemos, como diz o pastor Cláudio, que era, como é o nome do pastor? Professor Tel. Não sabemos quanto tempo levou, desde o tempo em que eles saíram do Oriente até que chegaram para ver o menino. Não havia avião, carro, eles vieram como podiam, talvez de camelos ou cavalos. Levaram meses, não sabemos quanto tempo. O certo é que, quando chegaram esses sábios, esses cientistas do Oriente, eles encontraram o menino, mas o menino estava numa casa. E quando Herodes ficou sabendo da presença dos sábios e que eles tinham vindo seguindo uma estrela para ver esse menino que estava escondido, ninguém sabia onde estava, Herodes não sabia onde ele estava. Então Herodes se informou com precisão o tempo em que eles saíram, que viram a estrela e que chegaram. E então Herodes mandou matar as crianças de 2 anos para baixo. Era mais ou menos essa faixa etária, o tempo em que o menino já tinha crescido. E então vem aquela matança dos inocentes, sangue derramado, o lamento de Raquel, dores, opressão de Roma sobre os judeus, uma imposição política do Império Romano sobre uma sub-raça, como eram os cristãos para eles. Enfim, a gente olha de ponta a ponta o que representou para aquela geração o nascimento de Jesus, e a gente não encontra esse romantismo, essa beleza, essa ternura, muito menos festas, nada disso. Muito pelo contrário, um contraste. Contraste. E cumpre exatamente o que Jesus predisse. Os profetas falaram, Jesus ratificou essa verdade. Vejam se não é. Jesus disse assim, que ele veio trazer espada. E o que os profetas anunciaram, predizendo isso, lembram da palavra do sacerdote e profeta, que disse: esse menino será alvo de contradição. Falando para Maria, alvo de contradição. E será também para a ruína de muitos. E também uma espada traspassará o teu coração, Maria. E foi assim desde sempre. Não vamos encontrar na história do cristianismo, no primeiro século,
o que representou o nascimento de Jesus, nada disso que a gente encontra nos nossos dias. Inclusive, pastores, eu dei risada, depois parei. Será que eu estou rindo? Será que dá certo eu rir assim? Alguma coisa está errada. Um pastor empolgado, emocionado, porque às vezes quando a gente se emociona, aí a emoção cobre a razão e a gente fala besteira. Conquanto a emoção faça parte da nossa estrutura, mas a gente precisa domesticá-la. O pastor emocionado, dizendo, criticando o Papai Noel, que se tornou o ícone do Natal. Nota-se mais Papai Noel do que Jesus Cristo. E tal, e ele falando disso, ele disse, nós cristãos não temos nada a ver com Papai Noel, meu negócio é com Jesus Noel e tal. Mas é uma construção que nós fizemos e abraçamos na igreja cristã. Eu já tive informações, claro, por isso vou falar. E já aconteceu comigo também em Pedrinhas, lá em Pedreiras também de Digenal. Nas igrejas cristãs, evangélicas, no início do nosso evangelicalismo, nas comemorações de Natal, nós colocávamos em uma árvore, aqui, né, Eunice? Aqui mesmo, né, desse lado. Uma árvore de Natal, com as bolinhas, com os presentes. E muitas representações. Vou exemplificar. Aconteceu comigo. Aqui não deve ter acontecido, mas aconteceu comigo. O presépio armado para uma dramatização. O presépio armado, o boi e o cavalo, tudo gente, né? Mas o boi e o cavalo, os pastores e os magos, lá na manjedoura, e, pasmem, já aconteceu comigo, e eu já vi em outros lugares, os meninos ali para cantar ao Menino Jesus, várias representações, inclusive alguém com um gorrozinho vermelho, né? O gorro vermelho, só faltou a barba longa e branca. Construções nossas, guirlandas, muito algodão no cenário para representar a neve, não é? Figuras recortadas com renas, puxando um trenó. Toda essa representação que, ao longo do tempo, da história, foi sendo construída, elaborada, com um cenário totalmente diferente do que era a Palestina. Onde é que tem neve naquela região? É meio complicado, né? Rena também não tem por lá. A guirlanda, que é aquele, né? Enfim, tudo isso uma construção que não pertence ao cenário do Novo Testamento, do verdadeiro nascimento de Jesus, que nós não gostamos, que nós não comemoramos, que nós não trazemos para a nossa casa. A gente vai vivendo, experimentando o que a cultura traz para nós, sem questionar. Só como um exemplo, chega a Páscoa. Muitos crentes comemoram a Páscoa como o mundo comemora. Não é? Vocês já entenderam, chocolate, ovo, coelhinho que bota ovo, não sei o quê, tudo isso. Mas ninguém come erva amarga.
Ninguém come erva amarga. Nem faz aquele ritual, até porque não tem necessidade, não existe mais aquele ritual. O cordeiro já foi morto, o seu sangue já foi derramado. Nós já fizemos a Páscoa, que é uma passagem, passamos da morte para a vida, do império das trevas para o reino do seu amor. A gente come chocolate porque vende muito. E a gente aproveita e come, porque é gostoso mesmo, embora prove com... Como é que diz? Com moderação. Natal, a mesma coisa. Nós vamos fugindo da verdadeira essência, do contraste, que foi, de verdade, o verdadeiro Natal de Jesus. Ele nasceu pobremente, em um coxo, para dar comida aos animais. E o cenário era de oposição, de opressão, de ameaça, de fuga, de medos. Então, o que é que a gente comemora? A gente comemora o porquê que ele veio. Para que ele veio? E isso deveria ser mais enfatizado pela igreja cristã. O Natal de ontem não existe mais. O Natal de hoje é um comércio agressivo que cultua e celebra o consumismo, por ser a época de final de ano em que o 13º é pago às pessoas, é um reforço monetário, e então o comércio fervilha para tirar de você e de mim esse 13º e esse afã por comprar coisas. Poderia dar qualquer outro nome, mas como é Natal, então é Natal. São as festas de Natal. Olha, eu ia passando essa semana aí na Joana Angélica, ia da igreja para casa, era, sei lá, de tardezinha. E ali, já quase em frente ao shopping Lapa, tem uma farmácia, umas lojinhas ali, e eu ia passando. O vendedor estava na porta, desesperado. Olha, eu vou fazer o gesto, parece brincadeira, mas é verdade. Ele queria me fazer comprar um tênis calçado, que eu não preciso. Mas ele disse: ô meu jovem, já chamou de jovem, que faz parte da estratégia. Meu jovem, você precisa de um tênis, vamos chegando, vamos entrando. E eu disse: não. E ele foi me atalhando com os braços assim, ó, como a gente faz com o boi de Genal, para botar para o curral. Me atalhando para me botar para dentro da loja. Claro que ele tem a comissão que ele ganha por cada venda, que é uma estratégia da loja para estimular os vendedores a fazer isso. Mas a coisa está muito agressiva. Você vai em qualquer lugar onde você passa, as pessoas só fazem tirar de você alguma coisa. É comércio, não é Natal. As ruas se enfeitam de luzes que vão ser tiradas logo agora em janeiro, as músicas e tudo mais. Mas o que é o Natal? Natal é sofrimento e resgate de vidas. Quando a gente olha para o Natal de Jesus, a gente vai encontrar uma família em sofrimento.
amparada e sustentada pela graça de Deus. O nascimento de Jesus, tão glamourizado, é o que a teologia chama, sabe de quê? É a humilhação de Cristo. A encarnação é o início da humilhação de Cristo. Deixou a sua glória e veio tornar-se um ser humano para sofrer como um ser humano, como ele sofreu, do começo ao fim, até morrer e depois ser levado às alturas para ser glorificado, exaltado pelo Pai. Então, sabe qual é a mensagem do Natal para mim e para você? De verdade, de verdade. É quando qualquer um de nós deixa entre aspas, a nossa glória humilha-se, vai para o pó, para ser refeito, morre, para depois ressuscitar. Não é por isso que Jesus disse que se a semente não primeiro morrer, ir para o solo, ir para o chão, para depois germinar e dar uma coisa linda, não existe salvação sem morte. Morte do eu, morte das vontades, morte do orgulho, morte da vaidade, da presunção. Não existe salvação sem quebrantamento, sem renúncia, como Jesus o fez. Então, o nascimento de Jesus, tão glamourizado, deve significar para nós, a gente deve ter essa consciência. Não teve festa, em lugar nenhum. A festa é no céu, quando um pecador se arrepende, quando alguém morre e ressuscita. Aí é o que a gente chamaria de Natal, porque Jesus veio padecer, sofrer, negar-se, abriu mão da sua glória para ser como nós. Que nesse Natal, que é só uma época, que a gente canta, aproveita a oportunidade em que as pessoas estão mais abertas, querem ouvir. O Espírito de Deus use as mensagens, o testemunho da igreja para chamar aqueles que são do Senhor. E eu vou finalizar com uma ideia que pode ser chocante, mas é a verdade. Por isso que eu coloquei no boletim o Natal de ontem, o Natal de hoje. O primeiro Natal e o último Natal. Notem por que eu coloquei esse contraste. Imaginem o primeiro Natal e uma pessoa acreditar em Jesus e ser chamada de louca, e por causa do nome dele e dele morrer, ser morta, assassinada, criticada, zombada. E Jesus tem que confortar os seus discípulos, dizendo: olhe, vocês vão ser perseguidos mesmo, por causa do meu nome, porque eu não sou deste mundo, vocês também não são, por isso que o mundo odeia vocês. Esse é o primeiro Natal. Agora vamos para o último Natal. Eu tenho uma revista em casa, uma dessas revistas semanais. Não vou dizer o nome para não fazer propaganda, mas se alguém quiser, eu tenho lá guardado comigo. A revista veio com uma matéria sobre aquele bandido de altíssima periculosidade, traficante, que dominava não só a favela onde ele foi preso, mas dominava o Rio de Janeiro.
Vocês sabem o nome dele. Foi preso no porta-malas de um carro. Aí vocês já sabem. De altíssima periculosidade. Fizeram uma entrevista com ele. E nessa entrevista, ele disse o seguinte. Ele disse, olha, eu faço bem às pessoas. Eu tiro garotos das drogas. Eu tenho bancado jovens colocando em centros de recuperação para saírem das drogas. E na minha casa, eu celebro cultos. Vários pastores vão celebrar cultos na minha casa. Leio a Bíblia e ensino os meus filhos. Está lá na revista. Estou com essa reportagem, uma entrevista feita logo depois da prisão dele. Esse é o cenário do último Natal. De pessoas que construíram, edificaram uma imagem, uma ideia completamente equivocada para que veio Jesus. Não pode alguém ter Cristo e promover o mal de outras pessoas. Então, queridos, é sempre uma boa oportunidade de nós retornarmos ao primeiro século, aos fundamentos da fé, aos valores da nossa salvação, porque estes são eternos. As coisas mudam e vão chegar num ponto em que será chamado de apostasia, porque as pessoas falarão de Deus, mas sem compromisso com Deus. O verdadeiro Natal significa aliança com a fé, compromisso com o Senhor, compromisso que muda a vida, transforma o ser, muda a mente e o comportamento. Do contrário, é só religiosidade, como esse moço que acabei de citar esse caso, e eu tenho a matéria, se alguém tiver interesse, eu posso mostrar a você. Não empresto, porque não se empresta o que não quer perder. Mas eu mostro a você a matéria. Que Deus nos dê um Natal de verdade, com reflexão e nova aliança, renovação dos votos. Aquilo que os anjos anunciaram aos pastores e que nos é anunciado todos os dias, seja de fato verdade no nosso cotidiano. Que a gente não fique encantado com as lojas brilhando, as luzes piscando, e com os corais lá no shopping, fora o nosso vale. Mas, final de ano, junta aquele grupo, nem é crente, são só cantores. Aí ensaiam as músicas natalinas e cantam, e as pessoas passam e ouvem aquelas músicas com letras tão significativas, tão profundas, mas na vida, na boca de pessoas que não têm compromisso nem comunhão com Deus. É só uma construção social, religiosa, sem compromisso com o Senhor. Que essa não seja a verdade que nos alcance, mas que a gente possa mudar essa realidade em nossa vida.